Olá, você que nos acompanha aí no Lance Itapema. Hoje nós temos um assunto bem interessante para trazer para vocês, que é um instituto que surgiu, na verdade, como uma escola voltada à musicalidade, e hoje é uma instituição muito atuante em Itapema em várias causas sociais, e a gente trouxe aqui um dos fundadores para explicar um pouquinho mais para a gente sobre o Instituto Araxá. Seja bem-vindo, Joel. Obrigado Lance Itapema por essa oportunidade, né, de falar da história de um projeto tão lindo que eu ajudei e contribuí para que pudesse ser realidade. Então, como é que é essa história? Surgiu em 2005 como um projeto voltado à música, é isso? Exatamente. Eu fui professor de bandas e fanfarras aqui em Itapema, de 2001 até 2004, fundei a Fanfarra do Educar, estive na Fanfarra do Sertão, do Ilhota, fui aluno, né, da primeira formação da fanfarra da Escola Bento Aloi Garcia. E naquele período nós tínhamos os professores de fanfarra tinham o desejo de estudar música. Então nós montamos uma associação e essa associação teve bons frutos, né. Então, parte das pessoas que estavam na associação de bandas de fanfarras naquela época, continuam hoje no projeto de musicalização nas escolas e bandas de fanfarras, e essa associação, anos mais tarde, se transformou em Instituto Araxá, pensando então numa outra perspectiva de atuação, é mais voltado para assistência social e todas as demandas de direitos humanos que essa instituição consegue hoje, abarcar e prestar belos serviços através de projetos. Como que foi essa transição, assim? Estamos saindo dessa ideia de música, estamos indo para uma questão de assistência. Então, ela passa também pela minha formação. Eu sou advogado, professor de direito, então, naquele momento em que a gente tem a cultura, a atuação musical como uma forma de atuação na sociedade, eu quis também trazer de volta, devolver à sociedade, porque eu sou fui aluno bolsista na universidade, e eu queria poder, com o conteúdo que eu tenho, também atuar, em projetos sociais. Então, uma nova diretoria foi constituída, pessoas de diversas áreas, da assistência social, da pedagogia, da psicologia, também se agregaram nesse novo projeto, e surge com um impulsionamento, assim, podemos dizer, de uma grande referência da assistência social no país, que mora aqui em Itapema, a professora Dalila Pedrini, que nos orientou também, né, nesse caminho da assistência social, que é muito importante para a nossa cidade, né, atender e trabalhar com os públicos mais vulneráveis da nossa cidade, uma cidade que tem um grande potencial, mas também tem bastante vulnerabilidade. Então nós atuamos focando nesses públicos, né, pessoas que tenham realmente a necessidade de uma política pública através de projetos que possam, impulsionar a vida delas, né, geração de emprego e renda, capacitação, atendimento psicológico, atendimento jurídico. Então foi nessa perspectiva que nós mudamos a atuação e eu ajudei a fundar, então, o Instituto Araxá. Me chamou a atenção a fala que tu disse de devolver para a sociedade, já que foi um aluno bolsista. Qual é a ideia? A ideia é coletiva, né, a reciprocidade, a consciência de que a bolsa que eu tive para poder estudar são recursos públicos, né, a bolsa do artigo 170, e eu tinha 75% dos meus estudos financiados por recurso público, ou seja, é toda a sociedade que estava pagando para eu estudar. Portanto, quando eu me formo e passo no exame de ordem, começo a exercer a advocacia, eu sempre tive essa perspectiva de que eu teria que, de alguma forma, devolver para além do estágio, né. Quando tem bolsa de estudo, tu faz o estágio, tem voluntariado em contrapartida, mas também é importante que depois a gente possa olhar para a sociedade e dizer: "Olha, hoje eu tenho uma profissão e é pelo conjunto da sociedade que financiou isso". E então essa coletividade, esse senso de coletividade que é trazido para o Instituto Araxá. Isso. O Instituto Araxá, uma das dos grandes caminhos, assim, que no momento que paramos para escrever, eu lembro que era um grupo de pessoas e a gente estava pensando qual seria o caminho inicial da instituição. Estávamos migrando de cultura para assistência social e o caminho foi, nós pensarmos quem é o Araxá. Então o Araxá, numa perspectiva
de quem é, a gente diz que é uma mulher, né, a Araxá, pela potência, pela força feminina e pelo esse conjunto, né, de coletividade. Então surge também a ideia de que nós teríamos que atuar muito fortemente no controle social. Então, nós iniciamos com uma militância muito forte relacionada a conselhos, conferências, audiências públicas e o atendimento sempre coletivo. Eh, a ideia era fazer atendimentos individuais também, mas primordialmente fazendo com que as pessoas, numa ideia de uma metodologia de educação popular, possibilitar que todas as pessoas conheçam e saibam que não somos ilhas, né? Não estamos sozinhos, que o ser humano essencialmente é coletivo, que nós precisamos nos relacionar, que pensar um território, uma cidade, é pensar uma cidade onde caibam todas as formas de existência, onde todas as pessoas possam se sentir responsáveis pela construção dessa cidade. Então essa foi a ideia inicial, assim, desse projeto. Da onde vem o nome Araxá? Araxá também era outro dado, assim, né, tem que ser algo coletivo, tem que ser algo que pense como um todo, público, mas também tem que ser algo que tenha brasilidade. A ideia era resgatar esse sentimento de brasilidade, um nome que fosse bem brasileiro, então pensamos em algo indígena. E Araxá conectou com 2 pontas, assim, necessárias nesse projeto: ser de assistência para atender públicos vulneráveis e trazer essa ideia de brasilidade. E quando nós fomos fazer algumas pesquisas, né, Araxá é o nome de uma cidade em Minas Gerais. E essa cidade, na década de 60, ela foi sede de um movimento do serviço social brasileiro para sua reformatação. Pensar um serviço de assistência social, um serviço social que não fosse, ligado ao assistencialismo, à filantropia ou caritativo, né, de caridade. Que foi muito forte, que tem o início, né, nos movimentos das igrejas, da Igreja Católica, fundamentalmente, eh, e que faz com que um movimento de pessoas na cidade de Araxá trouxesse um novo documento, uma nova proposta, como política pública e não como ajuda, e sim como direito das pessoas. Então, conhecido como Movimento de Araxá. Como nós somos uma entidade de assistência e esse nome é um nome indígena que significa local alto de onde se vê mais longe, nossa proposta é fazer com que as pessoas possam ter autonomia, protagonismo, através de projetos que possibilitem elas a produzirem a sua própria história, a terem acesso à educação, acesso à saúde, acesso a emprego e renda, ou seja, a autonomia das pessoas, né? Então elas poderiam estar vendo a vida de uma outra perspectiva mais alta, combinou, né? Fecharam todas as ideias que tinham naquele grupo, que era pensar um nome brasileiro com sentido de empoderamento e protagonismo e que tivesse relação com assistência. Então Araxá surge por essas razões. Não, casou realmente certinho. Sim. Escutar a história realmente faz muito sentido. E justamente eu ia te perguntar sobre essa questão da diferença do assistencialismo para assistência social. Muito importante as pessoas compreenderem isso, né? Nós temos hoje no país uma política de assistência social e nós temos um sistema, né? O SUAS. Então, quando eu tenho uma política pública, ela passa a ter todo um conjunto de atividades, de serviços, de ações, espaços, né? Equipamentos públicos onde as pessoas são atendidas, direcionadas e profissionais habilitados, qualificados, treinados para o atendimento e encaminhamento das pessoas. E um serviço público gratuito. Claro que toda a sociedade também vai fazer a sua parte, mas não é numa perspectiva de serviço público. Daí é outra perspectiva. Agora, como atividade do Estado, tem que ser uma política pública que tenha protocolo, que tenha fluxo, que tenha uma forma, de referência, né. Então, nós temos, a partir de 2006, 2011, ah, o sistema que passa a se estruturar através de CRAS, né, que seria a porta de entrada, o local onde se trata, ou melhor, onde se tem as políticas, as atividades preventivas, né, onde nós temos também o CREAS, então é outra forma de atuação, onde são atendidas as pessoas que já estão numa situação de violação dos seus direitos ou de violências, né? Então,
quando se estrutura uma política pública, nós estamos garantindo direitos. Então, o assistencialismo, ele passa a ser, como toda palavra que tem o prefixo ismo, uma deturpação daquilo que seria o ideal, né? Então, quando eu tenho assistência social, eu tenho fluxo, protocolo, referência, espaços adequados, profissionais habilitados e serviços que as pessoas passam a conhecer e saber exatamente o que elas podem procurar, buscar e como serão atendidas. O assistencialismo, ele usa palavras como ajuda, caridade, fazem um vínculo em que a pessoa não consegue construir autonomia, em que a pessoa constrói uma dependência para quem está ajudando, diferente de uma política pública onde ela não tem que se sentir dependente do poder público, ela se sente parte e protagonista daquele processo, porque é um serviço público ao qual ela também precisa estar sendo encaminhada para conhecer e também fazer parte. Então, nós temos os conselhos, né, Conselho da Assistência, que possibilita a existência do Fórum de Usuários. Esses usuários da política pública, eles devem conhecer como que o serviço funciona, propor alterações desse serviço, participar da proposição de novas formas de atuação de uma política pública. Então, isso faz com que se tenha um exercício de cidadania ativa. Isso compõe um universo da assistência social. Quando as pessoas buscam fazer com que um outro ser humano se torne dependente de uma ajuda, aí nós temos o assistencialismo. E, nesse sentido, o Instituto Araxá começou a ser atuante em 2015, 2016? Isso, daí, como entidade de assistência social, nós temos o nosso registro, né? A instituição recebeu esse registro à época, eu estava lá como um dos fundadores e, como advogado, contribuí para que estivesse esse registro. Então, após isso, nós encaminhamos para ter o registro nacional. Então, a entidade, ela já desde 2017, ela tem o SEBAS, que é a certificação nacional como entidade beneficente de assistência social, e ela passa a atuar dentro do sistema e não mais como uma entidade isolada, né? A gente sempre também busca orientar que todas as instituições, para que a população também compreenda, assim, ONG é tudo igual? Não. Todas as instituições têm liberdade, porque são iniciativas da sociedade civil, mas é importante que até mesmo as diretorias das instituições, e isso eu tenho trabalhado muito ao longo dos anos na cidade, para que elas também compreendam em qual sistema elas podem estar cooperando com o poder público numa política pública, e não como... E aí o assistencialismo, a caridade, às vezes ela foge dos sistemas públicos. Ela busca fazer atividades paralelas, atividades não referenciadas em uma política pública num sistema. E a ideia é que todas as áreas, né, entidades, por exemplo, de causa animal, elas têm uma política pública, né, ambiental, de proteção animal. Elas têm a sua atividade, mas é interessante que elas estejam também conectadas com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que elas tenham parceria com a Fundação de Meio Ambiente, a uma instituição de defesa das mulheres. Então é importante que ela tenha a participação do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, que tenha registro lá nesse conselho, que faça parcerias dentro do sistema de saúde, dentro do sistema de assistência social. Isso ajuda, né, uma nova ideia de democracia. Antes, nós votávamos e esperávamos que os eleitos fizessem aquilo que disseram que fariam. Agora, a ideia é de uma democracia muito mais participativa. Então, a sociedade se organiza através de instituições, associações, movimentos, e passa a incidir nos conselhos, ou seja, ela tem uma atuação permanente com política pública. Essa é a ideia que o Araxá sempre também propagou na cidade. E quais foram os primeiros projetos que vocês começaram a executar aqui em Itapema, naquela época em que realmente se instituiu o Instituto Araxá? Primeiro projeto que eu tive ideia, que foi nessa perspectiva do direito, assim, né, que eu queria devolver à sociedade. Então eu propus um projeto chamado Sua Causa, Nossa Causa. Esse projeto, ele atua na capacitação, formação de lideranças comunitárias.
Então, das 12 associações de moradores de Itapema, eu pude regularizar documentação das 12, 7 passaram pela minha assessoria enquanto advogado no projeto Sua Causa Nossa Causa naquele período. Ah, é como, para que as pessoas entendam, assim, sair de casa sem um documento não é apropriado, né? Perder o documento, a gente vai rapidamente, registro no boletim de ocorrência, faz outro documento. As associações, a mesma coisa. O que nós tínhamos aqui no passado? Associações de moradores que estavam atuando, outras não, algumas nem existiam, e que, portanto, não tinham a documentação, um estatuto adequado, atualizado, uma ata atualizada, CNPJ ativo, que possibilita essas associações se organizarem de forma juridicamente correta e poder fazer pactuações com o poder público, receber doações e potencializar os seus projetos, fazer com que aquilo que eles sabem fazer possa ter ainda mais qualificação, ainda mais oportunidades. Então, eu fiz a regularização da associação do Ilhota, do Alto São Bento Sertãozinho, do Casa Branca, do Várzea, Tabuleiro nós ajudamos a fundar, da Associação do Morretes, da Associação do Jardim Praia Mar e a Associação do Sertão. E prestei consultorias para a Associação de Moradores da Minha Praia, do Centro. Então, de todos os bairros, eu tenho atuação por conta dessa ideia inicial lá do projeto Sua Causa, Nossa Causa. Fora as outras associações temáticas, né, que foram fundadas. Associação de Defesa das Mulheres, Defesa da Causa Animal, de idosos, que eu também contribuí para a criação dessas associações. E a partir disso, então, quais foram os outros projetos que não sei se dá tempo da gente mencionar todos, porque eu sei que tem uma participação muito grande em muitas frentes, né, mas quais foram a partir de então? Bom, como a ideia é sempre fazer uma colaboração nessa perspectiva de política pública e de cidadania ativa, surgiu depois o projeto Famílias, que é um serviço de convivência, que na primeira versão era para adolescentes, depois era para mulheres, e agora, há pouco tempo antes de eu sair da instituição, pensamos um projeto bem inovador, muito interessante, que é intergeracional. Adolescentes e idosos num mesmo projeto. Então, essa troca de experiências, né, os idosos trazendo todo o acúmulo de experiência da sua vida e os jovens trazendo a eles, por exemplo, a inclusão digital. Né? Como é que eu vou a fazer um material num Canva, como é que eu faço para acessar e mandar uma resposta ou postar uma foto no Instagram. Então, todas essas relações intergeracionais e a política pública que surgem também sempre na demanda do poder público. O Araxá, no momento em que está na assistência social como política pública, verifica o que seria complementar ao que o governo faz. Então, a prefeitura, os governos como um todo, é eles que têm a obrigatoriedade de prestar serviços públicos. Então, as instituições não substituem o poder público, mas elas prestam serviços complementares. Então, na ideia daquilo que a gente possa atuar, que o poder público não tenha a mesma forma de atuação, a mesma possibilidade de atuação, por alguns limites que os governos têm. Então, esse foi um segundo projeto. E mais recentemente, que era um projeto que já vinha sendo realizado, mas não com uma formatação própria, não com uma característica própria, né? Que é o Araxá de Todas as Cores, que é um projeto de atendimento psicológico, jurídico para a comunidade LGBTQIAPN+, de Itapema e região. Esse projeto começou esse ano, né? Com essa forma, com a cara dele, assim, né? Mas a gente já fazia os atendimentos jurídicos, eu já prestava esse atendimento para a comunidade LGBT desde o início do Araxá. E nós vínhamos fazendo os atendimentos. Num determinado momento que eu percebi que seria interessante ter uma característica própria, uma equipe própria, e esse ano nós, no início do ano, já demos o start e espero que a instituição, né, que supera as pessoas, né? Eu sou um dos fundadores, estive lá, sou um eterno voluntário, mas eu sei que as próximas diretorias vão levar esse projeto à frente também. Mas, o projeto ele se transformou em mais do que a ideia inicial de prestar assessoria jurídica, né? Ele saiu um pouco dessa área do direito também. Saiu. Eu costumo dizer e dou essa dica para as instituições
e nós não podemos ficar parados. Então, aquela perspectiva de cidadania de, meu Deus, como não acontece, por que que não acontece, ou por que que está tão ruim, a gente pode mudar para o que eu posso fazer com o que eu tenho. E, claro, sempre com uma perspectiva até mesmo utópica de onde eu quero chegar. Por isso que Araxá, né, local de onde se vê mais alto. Então, o que nós tínhamos naquele momento era um advogado, uma psicóloga para fazer voluntariado. Então, iniciamos assim. Como cria um portfólio, como cria uma demanda maior, também atrai outros voluntários, também atrai doadores que potencializam o projeto. Então, a ideia sempre é essa: começar com algo que a gente tenha bem pé no chão, mesmo que seja eh, pequeno, perto da dimensão da demanda que exista, mas isso vai fazer um movimento de atrair pessoas que queiram colaborar. Então, sim, a gente saiu naquele momento com um atendimento jurídico e agora é atendimento jurídico, psicológico, uma mediação para que a comunidade LGBT também saiba onde estão, por exemplo, os empreendedores na cidade, que possam fazer essa economia girar também, né, apoiando ou contratando pessoas da comunidade, passam também por esse apoio junto à instituição, e os encontros, né, os espaços de convivência. Então tem happy hour também uma vez por mês. E em relação aos outros projetos, o que tem fixo no Araxá que acontece, por exemplo, toda semana? Toda semana está direto lá o Projeto Famílias, que é o serviço de atendimento social a famílias. Esse é permanente, e o Sua Causa, Nossa Causa, que é o atendimento para as outras instituições, né? Então, consultoria, assessoria, e o Capacita Jovem, estava esquecendo. O Capacita Jovem também é um projeto, foi um dos primeiros. Primeiro veio o Sua Causa, Nossa Causa, o Capacita Jovem, depois o Famílias. O Capacita Jovem é específico para capacitação, para inserção no mundo do trabalho de adolescentes. Então, esse também tem turmas funcionando. É, provavelmente agora deve estar fechando uma turma. Eu saí da instituição há alguns meses atrás e a turma estava em andamento. Então, agora provavelmente já deve estar fechando e vai abrir mais uma turma. Tem também os projetos de geração de renda, né? Tem, tem. Aí temos também que está dentro do projeto Famílias, né, uma vertente do Famílias, que é trabalhar com essas idosas ou com mulheres também, está aberto, né, atividades de corte e costura, bazar, atividades gastronômicas, para que elas também possam ter uma atividade. Algumas levam como atividade para casa, né, para conhecimento, mas uma boa parcela delas já faz realmente para a geração de mais uma oportunidade de renda. Quantas pessoas estão envolvidas com o Instituto Araxá atualmente? Atualmente são 16 colaboradores Fixos. fixos. E, assim, por mês, em média, vocês movimentam quantas pessoas entre voluntários e participantes, sabe me dizer? É bastante gente, porque só no happy hour, o último happy hour que eu participei, foram 110 pessoas que estavam envolvidas, passaram pela instituição, estiveram lá, confraternizaram, algumas delas voluntariaram, boa parte delas participa na divulgação, na busca de outras pessoas. Durante a semana, no projeto Capacita Jovens, são 15 jovens que passam ali, mas o pai e a mãe traz, então já fica, já conversa também com os professores, com o psicólogo. No projeto da corte e costura, também as mulheres fazem o seu momento de convivência, então já circula mais pessoas ali também, e não vem só naquele momento da oficina de corte e costura, elas também vêm em um segundo momento para atendimento psicológico, então sempre tem um movimento lá na instituição. Eu ia te perguntar se tem alguma dimensão ou projeção de quantas pessoas foram tocadas direta ou indiretamente pelo instituto. Eu lembro que em 2019 a gente tivemos essa curiosidade. Naquele período a gente contabilizou mais de 7.000 pessoas. Então, como naquela época tinham menos projetos, eu não, no último ano, agora 2023, eu não recordo de nós termos feito um levantamento. Mas muito provavelmente ultrapassa muito mais, porque tem outros projetos. Partindo dessa informação que tu me deu da questão dos conselhos municipais, me conta um pouco mais como que foi essa colaboração do Instituto Araxá e como que isso funciona na prática. Os conselhos são espaços de fiscalização, né, espaços também de contribuição, proposição.
onde uma parcela da sociedade organizada, né, na assistência social, por exemplo, são os usuários da política pública, são as entidades, né, as organizações de assistência social e os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, que compõem uma parte do conselho. A outra parte são pessoas indicadas pelo governo. Para que serve essa reunião de pessoas, né? Então, é uma parcela da sociedade interessada que serviços públicos sejam bem executados, que direitos sejam garantidos. Então, tem várias formas disso acontecer. Então, tem as reuniões periódicas do conselho. O conselho também se divide por comissões temáticas que irão fazer o trabalho semanal, mensal, e também temos as audiências públicas e conferências municipais. Com relação às conferências, nós tivemos uma atuação muito forte aqui em Itapema, na Conferência da Criança e do Adolescente em 2018, na nova edição dessa conferência, 4 anos após, em 2022. Então, nós pudemos ter uma perspectiva de todas as propostas que as pessoas envolvidas, e aí são várias, não só o conselho, né? Assim como a Conferência de Assistência Social, que também é de 4 anos, assim como também fomos protagonistas na primeira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas, em síntese, as conferências são espaços democráticos, abertos a toda a sociedade, que os conselhos municipais organizam, chamam, né, mobilizam a sociedade, para que se possa conferir, né? Conferir como que aquela política pública está sendo executada na cidade, como que aquele serviço público está acontecendo, se está a contento da população ou não, se algo pode ser proposto para melhorar, se tem alguma situação que precisa ser exposta publicamente, se tem alguma situação positiva que tenha que ser elogiada publicamente. Então, a conferência é esse espaço onde nós temos uma mediação técnica, né? Sempre tem uma pessoa que vem palestrar, falar a respeito daquela política, a política da criança e adolescente, a política da assistência social, a política de mulheres, da pessoa com deficiência, e dentro dessa temática provocada por essa palestra, também vem uma segunda etapa em que se mostram os dados, os números. Quantos atendimentos, onde estão os serviços, o que foi proposto numa conferência anterior e que foi cumprido, ou que foi proposto e não saiu do papel, e por que que não saiu do papel, e a partir dali pensar também o futuro, né? Então, as conferências servem para que a população possa diretamente opinar, criticando, elogiando e fazendo propostas. Depois que essas propostas são aprovadas na conferência, elas viram um relatório, e este relatório passa a ser um documento em que os conselhos vão monitorando. Então, esse é o trabalho do conselho. Além de verificar permanentemente como os serviços públicos estão acontecendo, ele também vai ficar atento nos planos municipais e nas propostas das conferências. Para a gente fechar, então, finalizar, acho que é uma das coisas que é importante a gente, falar e não deixar passar batido. Só para ficar bem claro, eh, quais pessoas que estão nos assistindo que podem procurar o Instituto Araxá para se beneficiar de alguma coisa? Acho que assim fica bem direcionado, né. Então, a instituição continua lá na 430, né, número 22. Então vocês podem procurar lá a equipe, né, o presidente, o Diego, a assistente social de referência, a Aline. Então são pessoas que estão sempre lá, a Carla, que está sempre ali na recepção, no acolhimento das pessoas, de segunda a sexta, todo período da tarde, de manhã também, mas de manhã é um período de trabalho interno das equipes, de preparação dos serviços, de avaliação, de planejamento, e à tarde tem os atendimentos ao público de forma aberta. E qual é o público que pode ser beneficiado? Idosos, mulheres e adolescentes. Fechou. Ótimo, então, agradeço muito a tua presença, foi muito esclarecedora a nossa conversa, e espero que seja uma presença frequente aqui na nossa redação. Eu que agradeço. Você que está nos assistindo, se quiser continuar sempre muito bem informado, é só continuar nos acompanhando através das nossas redes sociais e pelo nosso site, lanceitapema.com.br.